Meu nome é Maria Alice Medina, eu sou fisioterapeuta. Eu estou com uma blusa preta, em frente a uma parede branca que tem um pouco de sombras, porque eu tenho uma cortina que dá um pouquinho de movimento atrás. Meu cabelo é louro e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Paula Lampreia, sou responsável pela área de formação e desenvolvimento da Randstad. Sou morena, estou com uma parede cinzenta atrás, com um vestido verde, gosto de cor a cor também se passa pelas palavras e gosto muito de estar aqui convosco. Obrigada. Eu sou Marcília Neves, sou uma mulher negra, cabelos curtos, crespos. Estou no meu consultório, onde tem uma parede branca atrás, mas também alguns objetos coloridos. Visto uma camisa lavanda e um cordão. Sou terapeuta de família, psicopedagoga e feliz de participar dessa conversa. Muito bem. Aqui estamos nós para falar de um tema que é absolutamente, eu diria, mais do que atual, é essencial. Aprender a desaprender. Um dos pontos que é falado por Alvin Toffler é, sem dúvida, e eu tenho que recorrer aqui à minha frase, porque ele tem uma frase absolutamente fantástica: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. É, sem dúvida, um tema absolutamente essencial falarmos da importância da aprendizagem, mas também da capacidade de podermos desaprender e reaprender, principalmente pelos desafios que hoje nos são colocados. Maria Alice, nesta experiência, começava por si, nesta experiência absolutamente fantástica de vida, o que é que nos pode partilhar sobre esta importância da aprendizagem e do reaprender? Olha, Paula, o que eu acho que faz muita diferença, e eu percebo isso, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, e também, como a Marcília, tenho experiência de tratar pessoas, receber pessoas de mundos diferentes, não é? Com estradas diferentes. E o que eu percebo que é mais difícil são as pessoas com dificuldade de adaptabilidade. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito camaleão. Eu acho que eu poderia viver em qualquer lugar do mundo. E, e eu, na minha experiência, o que eu percebi foi um momento onde eu percebi que o caminho que eu estava trilhando, e com todo o respeito e com toda a honra que eu tenho por ele, continuo a ter, e pelas pessoas que caminhavam comigo àquela altura, ali não era mais o meu caminho. Eu precisava pegar uma outra estrada. E foi então quando eu já tinha terminado a última faculdade e já era fisioterapeuta, já tinha meu consultório e me dei o espaço de viver a experiência peregrina, de caminhar 30 dias atravessando um país, não é? Seguindo uma flecha amarela, porque quem não segue a flecha amarela no caminho não chega a Santiago de Compostela. E a seta tem a gente pode fazer uma analogia com os sinais que a vida coloca para gente e que muitas vezes a gente teima, não é? Teima em não enxergar, ou enxerga e não obedece, ou enxerga e não tem coragem de acelerar naquela direção. E a experiência peregrina para mim foi, eu não posso dizer que ela foi transformadora, mas ela foi um resgate de mim mesma, porque eu sempre fui do jeito que eu sou. Só que eu estava sem oportunidade de viver uma vida minha, exclusivamente com a minha personalidade, com as minhas características, com os meus erros, com os meus acertos. E o caminho, então, me proporcionou isso, a experiência peregrina, ah, de estar completamente sem máscaras, completamente entregue àquilo que
que o caminhar, que atravessar um caminho a pé durante quase 30 dias, 800 quilômetros, nos confortos e desconfortos que o caminho oferece, é, eles foram absolutamente encantadores para mim. E os desafios que eu precisei enfrentar, seja dos insights menos agradáveis, ou dos momentos de choro, ou dos momentos de até um pouco de raiva de mim mesma, onde eu entrei em desafios fora do caminho que eu não precisava ter feito, mas que foi uma curiosidade, foi uma vontade de ir mais além, de me vencer, de me sobrepujar na coragem, no desafio, e que isso me deu, durante a experiência peregrina, uma flexibilidade e essa adaptabilidade. Então, não tinha nada a ver com o caminho que eu estava antes. Literalmente não tinha nada a ver. Então, foi muito aprendizado, foi muito reaprendizado, foi muita vontade de estar ali sem máscaras, sem pedir nada, apenas aceitando o que aquela experiência me trazia. E para mim foi apaixonante. Uma parte de mim vive no caminho até hoje. Agora já são 13 vezes a minha experiência peregrina. Eu sou peregrina já há 22 anos e a cada ano, a cada 2 anos eu volto para me abastecer um pouquinho mais. O caminho muda, a gente muda, não é? Então o caminho nunca é igual. Cada vez que eu fui, o caminho estava diferente, ou pela natureza, ou pelas pessoas que eu encontrei, ou pela temperatura, ou pela época do ano, ou eu estava mais velha, ou mais cansada, mais magra, mais gorda, mais disponível, menos disponível, enfim. Cada vez é cada vez, mas para mim é aprendizado sempre e para mim é encantador, é renovador e eu acredito que essa capacidade de adaptabilidade aos desafios que a vida oferece a gente, não precisa estar no caminho. Nessa selva da cidade a gente tem isso também, não é? Então Sem essa dúvida. adaptabilidade aos desafios da cidade trazem essa oportunidade de aprender e ter que desaprender, porque é muito bobinho, né? A gente ter a pretensão do saber, né? A gente Esse é sabe um que grande. quanto menos sabe, menos sabe, não é? Quanto mais a Exatamente. gente caminha, busca, eu sou uma pessoa que comecei meu caminho espiritual há muitos anos atrás e com mestres diferentes. Eu sou universalista, sou espírita, entro em qualquer templo com a mesma devoção, com o mesmo respeito. E a gente ouve tanta gente sábia, não é? E precisa ouvir um pouquinho de cada um, porque sempre a gente tem onde aprender, não é? Sempre. E o subtítulo de um livro que eu fiz, que depois, se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês, o subtítulo dele é Às vezes se ganha, às vezes se aprende, porque depende Super muito certo. do valor que está colocado naquela experiência, né? Sem Então, dúvida, eu sem sou dúvida. completamente entusiasmada, encorajo a todas as pessoas a fazerem. O caminho tem muito acolhimento para qualquer tipo de peregrino, com deficiência, com dificuldades, com necessidades especiais. Ah, Só não é um lugar para ir em grupos muito grandes, porque a gente chega nos lugares, não tem lugar para todo mundo dormir. Mas é uma experiência absolutamente incrível. Eu A encorajo a Mariela, todo mundo e agradeço. é absolutamente fantástico porque falou aqui de coisas tão essenciais e tão importantes em termos de essência. E eu acho que nós vivemos neste último ano e meio uma experiência global que ninguém estava à espera, não é? Portanto, uma experiência que nos faz refletir um pouco sobre a importância, sobre a importância da vida, em primeiro lugar. Tivemos aqui um treino intensivo, mas acima de tudo sobre a importância da autodescoberta, e a Maria Alice falou disso, o encontrar um espaço para nos encontrarmos a nós num caminho de flexibilidade, de autoaprendizagem, porque aquilo que fizemos neste ano e meio, quase 2 anos, é sem dúvida perante uma experiência como esta tão desafiante,
aprendermos a reaprender, ou pelo menos era isso que se esperava enquanto humanidade, mas se não o fizermos, pelo menos enquanto indivíduos. E a Maria Alice tocou num ponto tão importante que eu vou passar para a Marcília, porque eu tive a oportunidade de escutar a Marcília aqui num determinado contexto que achei absolutamente fascinante. A Maria Alice diz que este é um caminho individual, mas também é um caminho de conexão. E, portanto, connosco, mas também com as pessoas que temos no nosso caminho. E, portanto, nem que seja pela escolha de as deixarmos de ter, não é? Portanto, são escolhas. Mas há um ponto fantástico que a Marcília partilha na sua TED Talk, e eu registrei porque achei. São dois momentos. Um em que diz é necessária a relação com o outro para que o sentido se estabeleça. Portanto, há momentos em que a relação com o outro, que eu também aqui acredito que seja connosco. E depois há também uma frase maravilhosa que eu penso que é de um aluno ou de um paciente, aqui fiquei na dúvida, que diz: avisa para o mundo que aqui dentro mora uma pessoa. Este sentido de autodescoberta e de conexão connosco, não é, Marcília? Que eu acho que deve ser fantástico, ou que é essencial quando falamos de reaprendizagem, não é? Sim, essa frase eu ouvi no consultório uma vez de um adolescente e ouvi também de outras pessoas, talvez um pouco dita diferente, mas com a essência mesma. E quando eu penso aqui no tema da nossa conversa, né, o que me vem à mente é muito desaprender o automatismo para aprender através do coração, que eu acho que continua o que a Maria Alice acabou de contar aqui para gente, né? Eu trabalho com muitas crianças, muitos jovens e adolescentes, até mais do que crianças pequenininhas, e hoje o que eu vejo assim de mais importante é a gente aprender sobre si mesmo, porque o outro é muito importante, mas a gente só pode ir para o outro se a gente está com a gente. Então eu penso muito assim em reaprender a sentir, reaprender a escutar, reaprender a olhar para a gente em primeiro lugar, né? Reaprender esse caminho de dentro, porque escuto muito sobre a falta de sentido da existência, né? Eu tenho tudo, eu viajei, eu fiz, eu li, eu frequentei, eu tenho amigos, mas tem algo que não está fechando, não está fazendo sentido. E esse sentido, né, que precisa do individual e do coletivo, né, é a gente aprender a solitude, que é a presença em si com qualidade, para poder aí sim se vincular com qualidade com o outro. Que quando eu penso assim que a gente fala de humanidade, a humanidade está precisando de tanta coisa, né, de aprender fraternidade, reaprender fraternidade, solidariedade, empatia, mas isso precisa começar dentro da gente. Sempre vejo isso porque, como eu trabalho com, né, crianças e jovens que estão inseridos nos contextos, na família, na sociedade, na escola, mas eu acredito que tudo isso que a humanidade precisa tem uma centelhinha que é dentro da gente que ela precisa se desenvolver. É aprender esse cultivo que cai na nossa humanidade. É como se individualmente precisássemos de rever o nosso projeto humano, a gente com a gente mesmo, para que esse projeto renovado, reaprendido, a gente possa se expandir e trazer benefícios para o coletivo. Não existe o coletivo se não existir dentro da gente. É o um com um vai fazer o coletivo. Então, a gente ouve falar, é uma prática do meu trabalho, a comunicação não violenta, por exemplo, que foi uma reaprendizagem para mim de como me comunicar. E isso fez toda a diferença quando eu entendi o que propunha a comunicação não violenta, por exemplo, que é uma proposta de paz no mundo. Mas como vai haver paz no mundo, essa reaprendizagem de paz no mundo, se a gente não tem uma comunicação, uma intercomunicação, ou seja, se a gente se olha amorosamente, se a gente acolhe as nossas luzes e as nossas sombras, como é que a gente faz isso e vincula assim com o outro? Então, eu penso muito nesse caminho de reaprender em si, para que isso reverbere no outro e no mundo. Eu acho que talvez seja uma das maiores aprendizagens que a gente precisa fazer, ainda mais no mundo onde a tecnologia é tão legal que proporciona que a gente esteja aqui, né? Mas também pode ser uma via de muita dispersão desse lugar, dessa reaprendizagem de estar consigo. Porque o que eu vivencio no meu dia a dia, no meu trabalho, é uma dor grande e um incômodo grande deste lugar. Né? Como é eu aprender a ficar com. Ai, fazer nada é muito difícil, eu não aguento, é um tédio. Eu escuto muito isso. E, às vezes, a gente precisa reaprender isso que parece um tédio,
médium é um espaço muito fértil, né? Esse vazio fértil, que é um vazio de aprendizagem também. Acho que as crianças e os adolescentes, eles precisam muito da nossa ajuda, dos adultos, né? Para poder estar nesse vazio fértil, porque é também nesse vazio fértil que a aprendizagem acontece, a reaprendizagem de si, para que isso se manifeste nas diversas dimensões da nossa vida, né? Tem um autor que eu, por acaso, fui apresentada a ele recentemente, que é o Jean-Yves Leloup, e ele diz assim que o ser humano, eu estava lendo isso recentemente, que o ser humano ele é feito da essência, mas também é feito de aventura. Daí ele descreve o que é essa aventura, e é realmente esse caminho de aprender e reaprender. Essa aventura onde você pode redirecionar os seus desejos, redirecionar a sua meta, onde você pode mudar seus paradigmas internos e externos, que isso é dinâmico. Então não tem vou reaprender e agora pronto. É contínuo. Enquanto houver vida, a gente vai ser feito da essência e dessa aventura de reaprender a cada vez, né? Reaprender nas relações de trabalho, afetivas, familiares, no nosso papel como cidadão também, na nossa observação do mundo, né? Do que acontece em torno da gente. Então eu vejo assim como um caminho de cura, no sentido, como eu trabalho com a questão da subjetividade humana e das dores subjetivas, né? Eu vejo que a gente precisa também, talvez, gastar um pouco de tempo, né? Se debruçando, e talvez isso seja um papel não só da escola, mas também da família, da sociedade, da gente, porque eu tenho escutado essa conversa e tenho aberto esse espaço com as pessoas que chegam até mim, né? O que você aprendeu na sua existência? O que você aprendeu sobre existir? Então, essa aprendizagem, que é essa construção de sentido, né? Para que a gente existe, né? Tá, a gente existe para ajudar a espécie a avançar, que bom, não é? A gente existe também, talvez, para descobrir, para aprender algo sobre a gente mesmo, que só a gente vai poder entregar no mundo, que é só meu, que é só seu. E isso, às vezes, é uma vida inteira, é um artesanato. E quando você aprende uma camada sua e você entrega para o mundo, outra vai surgir. E você vai lá investigar e aprender sobre si. E isso vai construindo um sentido contínuo na existência. Gosto Mas muito não dessa é ideia e preciso, trabalho nesse caminho. é absolutamente fantástico, mas isto não pressupõe uma curiosidade, uma vontade individual de querer saber um pouco sobre si, que de certa forma nós não conseguimos ver ainda. Eu trabalho com adultos e com a formação de adultos e trabalho este conceito da aprendizagem ao longo da vida e vejo as pessoas muito reservadas na esfera do que já conhecem, naquilo que nós chamamos a zona de conforto. Eu não vou mudar porque eu já conheço, eu já sei com aquilo que posso contar. Eu não vou dar um passo porque pode ser um passo em falso. Falámos aqui de temas muito importantes, a coragem de dar este passo, a coragem da autodescoberta, do autoconhecimento, porque, como a Maria Alice dizia, traz dores, é um processo que traz dores, para além da transformação e da reaprendizagem, traz dores associadas, e nem sempre as pessoas, nós utilizamos muita expressão, não somos árvores, portanto não estamos fixos, podemos avançar, podemos e devemos evoluir, mas muitas vezes, neste trabalho direto com pessoas, com adultos, sinto a resistência para esta aprendizagem. É quase como se existisse muito a ideia do este é o meu caminho já traçado, vou fazer aquilo que me dizem para eu fazer, se a formação que comentam, então é esta formação que eu vou fazer. Portanto, eu descobrir o meu caminho não é algo que muitos procurem. Como é que nós podemos aprimorar esta centelha? Como é que nós podemos começar? Porque isto é um trabalho individual e a humanidade, eu acredito que podemos começar um a um, não é? Cada indivíduo, mas como é que se pode trabalhar esta centelha? Como é que se pode trabalhar este incentivo à autodescoberta se não é uma coisa assim tão natural no ser humano? Como deveria ser? Eu posso falar quer dizer, puxar um pouquinho para o meu lado.
Eu acho que vem de encontro a tudo que a Marcília falou e a experiência que a Paula tem também com adultos, é que, como fisioterapeuta, as minhas ferramentas são mais físicas e mais práticas do que a que vocês duas usam, não é? Nas clínicas, não é? Lidar com o subconsciente, o inconsciente das pessoas não é nada fácil. Precisa ter talento, estudo e estrada, como vocês duas têm. Mas eu acho que eu não gosto dessa palavra acho. Eu acredito que uma coisa que é bom lembrar e que a Marcília falou muito bem é essa coisa do voltar para si próprio, para poder ouvir a si próprio e então poder tomar ciência das suas mazelas ou das suas zonas de conforto ou das suas zonas de menos conforto, que então acabam quase que exigindo que você saia daquele lugar tão apertado, tão contraído, tão ruim. Mas, na minha visão da fisioterapia, eu acho que a gente pode somar as cabeças, é por isso que a gente está aqui, onde eu entendo que a nossa casa de viver é esse corpo. Tudo que a gente tem em volta é cenário. E a boa notícia é que não trouxe e também não vai levar, não é? Então, a casa de viver, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser bem nutrida com o alimento físico que a gente ingere, mastiga, deglute, faz digerir. Essa casa de viver precisa de que se beba líquido para limpar a serpentina, para tirar o lixo que não pode ser varrido para baixo do tapete, não é? Essa casa de viver precisa que a gente coma colorido, ingira alimentos coloridos e tenha bons relacionamentos e se agrade do sol, da lua, da grama, do passarinho que canta, do cachorro que late, da água do rio que faz barulho, que canta a sua música, para que a gente tenha a possibilidade de botar flores em cima da própria mesa, de pintar as paredes internas, não é? Que colore um pouco a casa de viver. A gente precisa abrir as gavetas e mexer as janelas, porque senão, quando você quiser olhar para elas, de arrumação ou de interação com o mundo externo, aquela janela está emperrada, não abre mais, enferrujou. Então, a gente precisa fazer esse exercício de conexão externa, que vem de acordo com o trabalho de vocês, onde leva, né, imagino que leve o seu paciente a se olhar, se saber, fazer uma ponte com esse desconforto ou com as próprias buscas, que às vezes a pessoa está numa situação de desconforto tão profunda e às vezes tão longa, né? Porque tem gente que entra num buraco e leva a vida inteira para conseguir sair. Vai na idade adulta é que consegue ter coragem para trabalhar aquilo, né? E aí, enquanto a pessoa não se sente muito exprimida naquela, em qualquer que seja a situação, que não respira, não interage, não vive, literalmente, às vezes é ali que a pessoa tem a coragem de bater no fundo do poço e dar um impulso para subir, não é? Então, eu acho que a gente pode trazer, tanto eu, para as pessoas que eu atendo, em Lisboa e aqui no Rio, enfim, com terapia crânio-sacral, com acupuntura, com técnicas corporais que fazem o corpo respirar, o corpo se estender, o corpo relaxar, o corpo desamarrar os nós que a vida vai trazendo, né, na experiência diária de cada um, para que essa possibilidade de interação com o outro, na qualidade da minha interação com o outro, possa se fazer com mais qualidade. Agora, com essa pandemia, gente, quanta coisa a gente tem que aprender. O que é o normal? Qual é
qual é a normalidade? É um normal que ainda a Este foi o gente não grande sabe qual teste. é. Exato, Estamos este foi o ainda grande a teste. meio tempo. Estamos a meio Sim. tempo, alguns países mais adiante, alguns outros mais para trás, mas a humanidade está num momento caminhando para reaprender o que possa ser um novo normal, se é que ele vai existir alguma coisa normal. A gente tem notícias cada dia diferentes, quando a ciência chega perto do bicho, o bicho muda. Então, hoje são essas regras, depois são outras, não sei. Então, essa flexibilização individual é tão necessária, até para que a gente veja o que aconteceu na pandemia, que pessoas que não conseguiram se suportar, não é? Relações que terminaram, famílias com problemas importantes, e, ao contrário, outras que descobriram que tinham excelentes pessoas ao seu lado. Que bom que essa pessoa existe na minha vida, vamos aproveitar, vamos unir a família, vamos brincar junto, vamos cantar junto, vamos agradecer o amor que a gente tem em conjunto, né? Então, eu acho que esse corpo de viver, que tem as emoções, que tem essa sabedoria, o corpo é sábio, gente. Ele é sábio, ele mostra. Precisa olhar para ele. Essa coisa É de que mesmo. eu não mudo, não, eu não vou porque eu sempre fui assim, eu sou assim, eu não mudo. O nosso sangue muda a cada 24 horas, a nossa célula se transforma, a nossa pele se transforma. Como que a gente pode achar que dentro aqui da caixa preta não muda? Tem que É olhar para a verdade, caixa preta, é sabe? Sabe o que verdade, é está mudando, verdade. Maria? Oh, desculpa. E tem que tomar Maria, cuidado também com os alimentos que afetam a caixa preta, hein? Alumínio é Exatamente. pré-alzheimer, não pode. sim. Te Mas o que eu escutando, ia, né, eu ia fico dizer? pensando sobre as crianças, né? Porque eu tenho um público bem diverso e quando a Paula fala sobre a centelha, eu fico pensando, se a gente começa bem cedinho, né, a cultivar essa centelha da flexibilidade, da adaptabilidade, a gente vai daqui para frente as coisas melhoram, né? Ao mesmo tempo, você tem esse lugar aqui que é o início, mas tem um lugar que é a vida adulta que guarda a vida pequena. Então, não tem como a Sem gente dúvida. cuidar dessa família sem que o adulto também esteja se olhando. É um trabalho de análise e síntese o tempo inteiro, né? O todo e as partes, né? Então, a gente tem que ajudar os pequenininhos. Essa é uma questão que eu trabalho muito com as famílias que estão comigo, tanto de pequenos como adolescentes e jovens, da gente ajudar as nossas crianças a construir o seu próprio repertório emocional, né? Desse corpo que Empoderar, né? que Empoderar, doutora, empoderar as mesmo. crianças. Porque às vezes nas situações educativas, eu sou mãe também, já de adulto, mas é comum quando a gente está educando, a gente querer que toda situação vire uma situação de aprender. Então, a gente vai contar para eles o que é, em vez de deixar que eles construam esse caminho. Então, tem algumas perguntas que eu queria deixar aqui para os pais que escutarem isso, os educadores, os cuidadores, né? Que é quando a criança chega numa situação de angústia ou de raiva, seja o que for, a gente costuma dizer: ah, mas você devia ter feito aquilo. E por que você não falou? E por que você não chamou? E a gente pode começar de um outro jeito. Por exemplo, e o que você sentiu quando isso aconteceu? E o que você pensou quando você viu essa cena? E o que você teve vontade de fazer? Ah, você não fez? Por que você não fez? Qual foi o impedimento que você encontrou? Porque é só assim que a criança e o jovem vai construir o seu próprio repertório. E aí ele vai entender quando alguma situação, tal postura, tal atitude funcionou, mas para aquela outra talvez não funcione, porque é um eterno aprender e reaprender. Se a gente joga tudo pronto, né, a gente na nossa ânsia de acudir, que é natural de quem está cuidando, de pai e mãe, de dizer, já passei por isso, faz assim, se quando eu era pequeno eu fazia assim, nanana. Não que a gente não possa, no final, compartilhar a experiência, é importante também, porque é um lugar de ancoragem, né, para quem está em formação ainda. Mas eu acho, assim, uma chavinha, né, essas perguntas. O que você sentiu? O que você pensou? O que você teve vontade de fazer? O que você fez? O que você não fez? Porque é assim que a gente vai criando nossa biblioteca interna, pensando em aprendizado, né? É aquela biblioteca que são Sim. os livrinhos, os livretos sobre a gente mesmo e sobre aquilo que a gente viveu, e a gente vai encontrando mais conforto em todas as situações que a gente vai experimentar na vida, né? Mas, Marília, a Isso não quer gente dizer tem que a é experiência. perfeição, né? Desculpa.
Não, eu ia dizer que você é mãe, eu também, agora já avó, eu para cá, mas eu acho que é muito importante isso da gente ter intenção de empoderar as crianças para que eles. Uma coisa é disciplina, uma coisa é rotina, são coisas diferentes, mas. E precisa ter rotina e disciplina, porque senão você não cria um ser social, você não cria um Sem dúvida. ser que interaja com ninguém, não é? Vira um bichinho, também fica cheio de vontade demais. Mas eu gosto muito da medicina chinesa, onde em alguns momentos ela pergunta assim, algumas perguntas que diz, até para o adulto, para a gente se observar, o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Eu quero fazer? Eu posso fazer melhor? E isso vai desde o seu gesto, desde o seu relacionamento, ou de uma conversa amiga, ou de um projeto, um propósito, seja o propósito de vida, seja o propósito como empreendedora, seja como terapeuta, seja como mãe, como parceira de vida de alguém, como amiga. E eu acredito que os amigos são a maior fortuna que a gente tem. Eu gosto de gente, gosto de pessoas, gosto de estar perto de gente. Então, eu acho que essas perguntinhas a gente pode, de vez em quando, se fazer, né? O que eu estou fazendo? É, Né? eu É gosto Posso do um fazer para processo. melhor? quê. Sabe o para quê? Que eu acho que o para quê foi uma coisa que eu fui aprendendo Sim, também ao longo, que a gente sempre pergunta por quê, né? Por que você fez isso, É, né? Por que não, você vai para fazer que é isso? ótimo. O para quê? Porque para o que para é quê vai fundamental. sempre cair para sentir alguma coisa. Tudo, se a gente for tirando as camadinhas, tudo que a gente faz é para sentir. Até a roupa que a gente coloca, para me sentir confortável, para me É, sentir bonita. eu acho que Pra, o para tem propósito, né, doutora? o para vai chegar no coração, né? O porquê é muito interrogativo, né? O para É, tem propósito, eu acho. o para É, conecta com o coração. Eu acho que se eu tivesse que isso. pensar assim, qual é a aprendizagem que a gente precisa assim mais jogar luz, é essa aprendizagem que passa pelo coração. Né? Então, Sem e acho que dúvida, Começar com sem essa algo, dúvida, aprendizagem pode promover muitas mudanças, né? sem, No para. sem dúvida. sem dúvida. E É começar com algo verdade. que é fundamental, que é esta capacidade de escuta também, não é? Portanto, não só de colocar a questão do para quê, mas também escutar. Eu acho Para que que nós, há muito esta perspectiva do falar, mas o escutar, a escuta ativa, o escutar o outro, o escutar até para além daquilo que as palavras dizem, é algo que é uma aprendizagem que nós temos que trazer também connosco. Nós, como adultos, aprendemos com a experiência e com o exemplo que também nos vai sendo transmitido por outros. E é muito importante esta escuta. Muitas vezes nós embrenhamos demasiado no diálogo, na conversa, no que eu tenho que dizer, no que eu tenho que mostrar, no que eu tenho que fazer, e poucas vezes nesta capacidade há pouco penso que era a Marcília que usava a expressão de nos silenciarmos, de estarmos no silêncio, mas que este silêncio nos traga a escuta sobre nós, mas também a escuta interior, mas também a escuta do que nos rodeia e sobre aquilo que nos rodeia. Eu acho que este Claro. tempo de pandemia pode trazer esta possibilidade de pausa para reflexão e para escuta interior e escuta ativa de quem nos rodeia, de quem está connosco. Começando pelas crianças, somos mães, não é? Falávamos disso há pouco. As famílias viram-se numa realidade hoje de necessidade, de repente, de estarem ainda mais próximas e, portanto, esta capacidade de escuta, de compreensão, de disponibilidade para o outro é um exemplo importante também para darmos às nossas crianças e, se calhar, promover esta centelha, não é? E a sim, sim. certeza, Paula, de que a gente tem que, eu acho que a gente tem que se lembrar muitas vezes de que cada ser neste planeta é único. Se a gente imaginar ou lembrar, sempre lembrar, que não existe uma digital que seja repetida em todo o universo, os seres são únicos. A gente não pode colocar tudo na mesma caixinha, não é? Então, esse reconhecimento da individualidade, eu acho que gera uma escuta, gera Sem dúvida. um silêncio em quem escuta para poder entender aquela pessoa
que é única, que está na frente de cada um de nós, não é? E aí eu acho que essa interação social, relacional, profissional, pessoal, ela se enriquece quando você não tem a pretensão do saber e escuta melhor. Acho que sim. Acho que é melhor. Acho que a Sem gente dúvida, cresce na relação. sem Sim, dúvida, Olha, deixa eu sem mostrar dúvida. para a doutora aqui, ó, doutora. Ó, Do Roca que Compostela. lindo. Que às vezes maravilha. se ganha, às Fantástico. vezes se aprende. É um livro de fotos, ali tem textos de experiências, mas é um livro lúdico. Não tem princípio, meio e fim, não é autobiográfico e não é guia. Recomendo, ficou um trabalho muito legal. É uma Que partilha bom. de experiências, não é? Aquilo que falávamos. Mas ia dizer, É. Marcelo, ia dizer qualquer coisa, complementando aquilo que a Maria Alice também estava a dizer, ia Não, dizer qualquer coisa. ouvindo, assim, eu sempre gosto muito da ideia da integralidade, né? Que eu acho que é uma aprendizagem, a gente viver, se ver e experimentar a nossa integralidade, é um aprendizado, não é? Que é a Sem gente dúvida. conjugar a questão do o que eu sinto, o que eu penso com o que eu faço. E quando a gente consegue um pouco mais de conforto, de harmonia, isso é dinâmico. Então, a gente é integral, né? Integral, redondinho, mas também vai mudando. Então, essa integralidade, ela é dinâmica, não é? Eu sou integral e pronto. Eu sou integral e eu me movimento, e eu aprendo e eu me A gente reaprendo. caminha, a gente se Caminha, movimenta e a gente caminha. sim. Sem dúvida. E neste caminho de aprendizagem e de reaprendizagem tem muito a ver com tudo aquilo que aqui conversámos, não é? A capacidade de nos escutarmos a nós próprios, mas também a capacidade e a flexibilidade de compreendermos que não temos a sabedoria toda, não é? É no caminho e na aprendizagem e no compreendermos que ainda temos tudo a aprender que está sem dúvida, o caminho e a Eu acho escolha, olhando para os sinais, não é, Maria Alice? Olhando para os que os sinais. sinais da vida, claro, assim como as setas amarelas para o caminho a Compostela, Sim, mas eu acho que quando a gente tem vontade de aprender, a gente aceita desaprender também, sabe? E o desaprender é surpreendente. A gente tem gratas surpresas na vida. Às vezes é trabalho de para uma muito vida toda, melhor. né? É, Às vezes é para muito melhor, né? E no caminho a gente tem uma máxima que diz que ninguém chega a Compostela. Todos nós vamos a Compostela, porque o caminho nunca termina. E é assim o caminho de aprendizado e reaprendizado, né? Enquanto a gente Sem está dúvida. aqui, a chance de aprender, reaprender, adaptar, é muito enriquecedor quando a gente tem esse olhar, né? Que bom. E é mágico, não é? Eu quase que tinha Sem vontade dúvida. de terminar, não é? Porque esse é o conceito de tudo aquilo que nós falámos, sim. mas é absolutamente mágica a magia de podermos fazer este caminho, não é? E quando entendemos a importância de uma aprendizagem ao longo da vida e de que estamos sempre a aprender, acredito que vamos educar melhor os nossos filhos, relacionarmos melhor ainda com os nossos amigos, criarmos relações mais duradouras, mais sólidas, mais positivas, mais construtivas. Isso é Sem fantástico. dúvida. Isso é fantástico. Sem Mais dúvida. humanas, né? Mais humanas. Isso, Mais olhando ao humanas. nosso próximo como para nós mesmos, não é? E a gente aí constrói melhor, constrói verdadeiramente um mundo melhor. Que Que bom. quem nos escute possa começar este caminho, não é? Ou pelo menos esta reflexão, se não a começou já, pelo menos que Com esse saia com novo essas olhar, né? ideias, exatamente, Isso. com esse novo Que olhar, bom, com esse novo olhar. que bom, Isso é que bom. fantástico. Perfeito. Obrigada. Eu Obrigada, Maria agradeço Alice, muito. obrigada, Isso. Cecília. Obrigada. Foi um gosto. Foi um gosto. Obrigada. Igualmente. Obrigada pelo convite, Paulo. Obrigada por tudo.